E aí, Deus morreu na cruz? Você quis mudar de opção? Que isso? Você falou que queria mudar de ideia lá? Eu falei, mas é que eu já tinha voltado. Falei sim. Você falou sim? Não, eu não pesquisei no Google. Então. Ó, então tem um sim. Quem mais que tá no sim? Esse homem? Deus morreu na cruz? Não. O irmão Lúcio, Deus morreu na cruz? Deus morreu na cruz? Sem olhar no Google. Não? Meu irmão... Não, também? Acha ou tem certeza? Certeza? Olha, tem certeza. E aí, Fabi? Deus morreu na cruz, Fabi? Você colocou sim? Mais um voto sim. Ixi, já era. Ixi. Tá com de sair do culto? Carlos, Deus morreu na cruz, Carlos? Não? Eita, mas ele... E o Sedai? Ô, louco, só o Thiago ficou no sim, cara. Deus não é sempre pleno homem, pleno Deus? Então Deus morreu na cruz, né? É? A natureza, né? A natureza de Deus morreu? Isaías, quando ele vê o trono de Deus, ele fala assim: o Senhor está assentado sobre ele não sai dali, não consegue sair do trono. Então, mas Cristo, a humanidade de Cristo, é por isso que Cristo fez carne. Quem morreu na cruz foi Jesus, o filho de Maria. Mas Jesus não era 100% homem, 100% Deus? Sim. Então, e agora? Foi um sacrifício. Então Deus se sacrificou. Deus sacrificou seu filho, mas o filho não era Deus? Aí ele ficou mais famoso, deu um pedaço de Deus. E aí? O filho é Deus ou não é Deus, então? Na minha opinião, eu acho que Deus morreu. Deus morreu. E você, irmão Cristiano? Eu sei que Deus não pode morrer mais. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Então Jesus não era Deus, ele era de Deus. Ele era simbolizando o Cordeiro. Ah, Jesus estava simbolizando Deus. Não, Cordeiro. Deus simbolizando o Cordeiro. Ah, Deus estava simbolizando o Cordeiro? Em Cristo Jesus. Mas assim que Deus lá do seu corpo saiu. Ele era simplesmente teve um propósito. Qual foi o propósito? Jesus veio para salvar toda a humanidade. Sim. Ali a natureza humana que realmente morreu. Mas então em que momento que a natureza humana se divide da divina? Em que momento? Aí divide as naturezas. Deus morreu. Ele morreu, mas ressuscitou. Ah, Deus morreu e ressuscitou. Ah, então tem mais uma aqui, ó. Sim, não, ou Deus morreu e ressuscitou. Ah, Deus morreu voluntário. Mais uma aqui então. Deus morreu voluntário. É por isso que a gente vai estudar Cristologia. Cristologia vai abrir a nossa mente, vai entender quando que é a natureza humana, quando que é a natureza divina, vai entender se Deus morreu na cruz, se não morreu. Mas só para calmar a pergunta de vocês, né? Vamos lembrar nossa matéria de teontologia? O que a gente aprendeu na teontologia? Um dos atributos incomunicáveis de Deus. Fala um dos atributos incomunicáveis aí. Eternidade. Eternidade. Agora me responda. A eternidade pode acabar? Não. A eternidade não acaba, né? A eternidade não acaba. Vocês lembram que eu falei que Deus só faz aquilo que tem propósito? E lembra que eu comentei que tem coisas que Deus não pode fazer? Vocês lembram que tem coisas que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. E Deus não pode aniquilar a si mesmo. Ele não pode simplesmente acordar e falar, vou deixar de ser Deus. Impossível. Ele é Deus. Deus não pode aniquilar a si mesmo. Deus não pode falar, vou deixar de existir. É impossível.
Então, Deus morreu na cruz? Meu irmão, é óbvio que não. É impossível. Deus não vai morrer na cruz. Deus não morreu na cruz. Por quê? Ele é eterno. Ele é eterno. Está sentado? Deus está sentado, então. Ele não pode ficar em pé. Funcionou então com Jesus. A gente vai aprender isso. Lá, eu acho que um pouquinho mais para frente, da união hipostática, as duas naturezas de Jesus. Tá? A natureza humana e a natureza divina. Como que acontece? São duas naturezas que elas não se misturam. Não se misturam. Não se convergem. Mas elas conversam entre si. Finge que aqui é a minha natureza divina e aqui é a minha natureza humana. Duas naturezas diferentes. Mas elas conversam entre si. Então, observe. Jesus Cristo vai para o Calvário, ele sente dor na sua natureza humana, sangra, padece, perfeito? Quando ele sobe para a cruz, é a sua natureza humana que está sofrendo, que está padecendo, porque ele precisava padecer como homem. Por quê? O pecado entrou pelo um homem. Então precisaria ser redimido por um homem. Perfeito? Mas a sua natureza divina está conversando com a sua natureza humana. Mas a sua natureza divina não sente nada. Porque é uma natureza diferente. São duas naturezas que não se convergem, mas elas conversam entre si. Tanto que, no terceiro dia, quem que ressuscitou? Pegaram assim? Então, se Deus tivesse morrido, como que Jesus ia ressuscitar? Aí, varão. Como faz, então? Varão. Só o Tiago que matou Deus. Tiago matou Deus, varão. É por isso que a gente vai estudar Cristologia. E, para mim, é uma das matérias mais incríveis. Né? Porque como que é Cristologia? Vocês sabem o que é Cristologia? É isso mesmo. É uma palavra grega, tá? Que é Christos e logia, né? Christos e logia. Quem sabe o que é Christos? Cristo. Quem sabe o que significa Cristo? Ei, Dai. Não sabe o que significa Cristo, Dai? Nossa, que triste agora, hein? E aí, irmão Cristiano? O que significa Cristo? Sabia, mas esqueci. Olha só que resposta boa. Irmão Fábio, o que significa Cristo, irmão Fábio? Cristo vem de ungido. Ungido. Ou escolhido, tá? Ou escolhido. É verdade, agora é verdade, né? Ungido ou escolhido. E logia, vocês sabem, né? Estudo, né? Estudo, conhecimento. Então, o que é a cristologia? Então, anota aí. Cristologia é o estudo acerca da revelação de Cristo. Estudo acerca da revelação de Cristo, tá bom? Estudo acerca da revelação de Cristo. Acerca da revelação de Cristo. Estudo acerca da revelação de Cristo. Perfeito? Ó, toda a escritura aponta para Cristo, tá? Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vê Cristo em todos os livros. Em todos. Em todos os livros. Né? Tem até uma pregação, se eu não me engano, do Renan Lopes, dos Gideões 2018. Ele foi trazendo Cristo de Gênesis até Apocalipse. Nossa, foi, meu Deus, até arrepio. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro. Renan Lopes. Então, toda a escritura aponta para Cristo. Quer ver? Vamos abrir aí Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, tá? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Fala assim, Jesus é o seu nome. Cristo é a revolução. Não lembro essa parte aí. Desse, hein? Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Isso, ungido ou escolhido. Isso que significa a palavra Christos, em grego, tá?
Nossa, Nossa. valeu, Dai. Ungido. Ungido. Não, cara, você encontrou aí Hebreus 1, 2, pode ler. Ai, Jesus. 2 também? Meu Deus do céu, esse versículo, meu irmão, para mim é um dos versículos mais belos e lindos da Bíblia. Então, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Muito lindo. Tá? Então, tudo aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Então, o nosso objetivo hoje é falar a respeito de Cristo, de Jesus. Tá? Então, a gente vai olhar primeiro sobre a luz dos Evangelhos. Depois, a gente vai estudar as suas duas naturezas, plenamente homem, plenamente Deus. E, nas próximas aulas, a gente vai tratar um pouco sobre a união hipostática. Você já ouviu falar da união hipostática? É um tema aí que ficou falando muito nesse ano aí, união hipostática. Viu? Escola Dominical, EBD. Até na EBD falou união hipostática. Vocês estão indo para EBD, hein? Tô brincando. Tô brincando, brincadeira. Entenderam? Então vamos começar pela a visão dos evangelhos. Como eles apresentam Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque a maior revelação que podemos ter de Jesus é pelos evangelhos. Porque foi no evangelhos que eles apresentam o cotidiano de Jesus, os feitos de Jesus, quem Jesus era. Então vamos olhar Jesus sobre a perspectiva dos evangelhos. Primeiro de tudo, quando a gente olha o Evangelhos, a gente tem 3 livros aqui que nós chamamos de livros sinóticos, tá bom? Que é Mateus, Marcos e Lucas. São os livros sinóticos. Bom, o que são os livros sinóticos? Sinótico vem do grego. Deixa eu colocar de outra cor aqui. É sunoral. Que significa ver junto, tá? Ver junto. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas nós consideramos como livros sinóticos, porque eles têm sunoral. Isso. Sunoral. Por que nós chamamos de livros sinóticos? Porque a gente consegue ler eles juntos, porque eles são semelhantes. Tanto que alguns estudiosos dizem que eles pegaram Marcos como fonte, porque Marcos é o primeiro evangelho escrito. Então, Mateus escreve sobre a visão de Marcos e Lucas escreve sobre a visão de Marcos e Mateus. Tá? Então, Lucas foi o último a ser escrito, tá? Tanto que Lucas é o escritor de Atos. Tá? Tanto que se vocês observar, quando a gente lê Lucas, parece que ele não encerra o livro de Lucas. Parece que quando a gente entra em Atos é uma continuação. É como se fosse tudo um livro só. Ele termina em Lucas ali, aí já inicia Atos, você vê que é continuação do livro, né? Porque foi Lucas que escreveu. Então nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de livros sinóticos, porque são semelhantes, são parecidos, são para ver junto, por isso que é livro sinótico. E por que João não é um livro sinótico? Porque João ele já é um livro mais singular, ele é único, ele não é igual a Mateus, Marcos e Lucas. Quando a gente lê João traz outras coisas, outros detalhes, outras revelações. E, tanto que só em João que a gente tem alguns milagres que Mateus, Marcos e Lucas não narram. Só em João que ele vai apresentar, João não inicia falando de Jesus com a sua genealogia. João ele já inicia diferente. Ele fala, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então João é um livro diferente. Mateus, Marcos e Lucas narram a respeito de Jesus, da sua genealogia, dos seus feitos. João não. O objetivo de João era apresentar a divindade de Cristo. Perfeito? Então, Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos. Anotem aí. Livros sinóticos. Para a gente entender quem que eles traziam Jesus pelos evangelhos. Adão, Deus morreu na cruz? Você não respondeu lá, meu cara. Respondeu? Deus morreu na cruz ou não? Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Não era? É. Então Deus morreu na cruz. Não.
Deus não morreu, não. Tiago matou Deus, Tiago. Tiago matou Deus, cara. E não tem vergonha nenhuma. Ó, a gente está olhando Jesus sobre a perspectiva dos evangelhos, tá? Porque os evangelhos são aqueles que podem mais possibilitar informações sobre Jesus. Tá bom? Então vamos olhar pela visão de Mateus. Mateus vai apresentar Jesus como Messias, tá? Jesus como Messias. E mais um detalhe importante aqui para vocês. Mateus, ele vai escrever para o público judeus. Tá bom? Mateus vai escrever para os judeus. Esse era o seu público-alvo. E o objetivo de Mateus é trazer Jesus como o Messias. Perfeito? Mateus, então, vai trazer Jesus como Messias e o seu público-alvo eram os judeus. Diferentemente de Marcos. Marcos, o seu público-alvo era os romanos. Então, Marcos escreve para os romanos. E ele vai apresentar Jesus como servo de Deus. E Lucas? Lucas já vai escrever para os gentios. E vai apresentar Jesus como Salvador. Como servo de Deus. Esse é o objetivo de Marcos. Quando a gente lê Marcos, ele faz questão de apresentar Jesus como servo de Deus. Ele está escrevendo para os romanos. E a gente vai entender porque cada um apresenta Jesus de uma forma. Por conta dos seus públicos-alvos. E a gente vai compreender isso. Tá? Então, Mateus apresenta Jesus como Messias, e o seu público-alvo é os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo de Deus, seu público-alvo era os romanos. E Lucas apresenta Jesus como Salvador, e o seu público-alvo era os gentios. Oh, ninguém perguntou de João? E ninguém falou, e João? Ele fala que ele é filho de Deus. E João? Isso, vai mostrar Jesus como filho de Deus. Vai fazer questão de apresentar a divindade de Jesus. A divindade. É isso mesmo. E qual é o público-alvo de João? Qual é o público-alvo de João? João já vai trazer uma linguagem universal. Universal, para todos. Tá? Se quiser colocar para todos, universal, vocês que sabem. Vou colocar aqui para todos, tá? Essa é a linguagem de João. Perfeito? Na introdução, né? É bom. Quando a gente for para a aula de hermenêutica, isso aqui é muito importante a gente linkar isso na hermenêutica. Por exemplo, você está lendo um livro. Qual é o objetivo do autor? Para quem o autor está escrevendo? Porque quando a gente tira essas perguntas, esses abismos que a gente chama na hermenêutica, a gente consegue compreender melhor o texto. Para quem que ele está escrevendo? Qual é o objetivo? Qual o ano? Qual que é o contexto histórico que está acontecendo? Né? Por exemplo, quando a gente pega Abacuque. Por que Abacuque está questionando? Por que Abacuque está falando? Aí a gente entende, porque o reino de Judá está caindo para o império dos caldeus. Aí por isso que Abacuque está questionando Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o justo está padecendo? Quando a gente pega o contexto, a gente entende e abre a nossa mente. Claro. Aconteceu um fato, daí eles estão narrando. Sim. Cada um narrou na perspectiva do que estava vendo, do que estava acontecendo, ou teve algum deles que depois de algo escrito, já de ele só pegou e deu uma. É isso mesmo, é que você chegou um pouquinho depois, mas é isso mesmo, que Marcos foi o primeiro a ser escrito, e depois Mateus copiou de Marcos, e Lucas copiou de Marcos e Mateus. Tá? Mas com a sua própria narrativa e perspectiva. Mas Marcos foi o primeiro a escrever os evangelhos. Então não necessariamente todos eles estavam presentes em determinado acontecimento. Não, tem até alguns dias que eles leram, né, fontes semelhantes. Tipo, talvez tinha alguma história, algo semelhante, eles leram essa mesma fonte. Eles leram essa fonte e escreveram. Marcos a gente sabe que foi o primeiro, mas aí a gente sabe que Mateus copia Marcos por conta de algumas semelhanças e Lucas copia Marcos e Mateus por conta de algumas semelhanças. Perfeito? Por que então Mateus ele mostra Jesus como Messias? Justamente porque o seu público-alvo
era os judeus. Então, Mateus tinha o objetivo de mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, tanto prometido lá do Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento vinha falando de Jesus, Isaías mesmo vai ser o maior profeta messiânico, falando que Jesus precisava vir, padecer. Então, o objetivo de Mateus é esse, mostrar Jesus como Messias para os judeus. Tanto que ele inicia o seu livro como? Leia aí Mateus capítulo 1, versículo 1. Leia aí para nós. Olha como ele inicia o seu livro. Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Opa, filho de quem? E filho de? Então, olha o que Mateus está fazendo. Ele está mostrando para os judeus que esse Jesus que ele está apresentando é o Messias do Antigo Testamento, o Messias que havia prometido. O filho de Davi, o filho de Abraão, o Messias que veio salvar a humanidade, que veio salvar os judeus. Então, o objetivo de Mateus era mostrar o seu o plano de salvação de Jesus. Se vocês quiserem até anotar, Mateus, ele revela aos judeus o plano de salvação. Mateus revela aos judeus o plano de salvação. Mateus revela aos judeus o plano de salvação. Mateus revela aos judeus o plano de salvação. E qual que é a prova que esse Jesus é o Messias? Daí, vindo da linhagem de quem? De Davi. E do sangue de Abraão. A promessa que Deus fez lá em Gênesis 12. Então, olha o que Mateus está fazendo. Olhando para os judeus falando, acorda, filho, é Jesus. É o Messias, né? É isso que Mateus está fazendo. E até interessante, né? Que às vezes a gente olha para a genealogia, né? Às vezes bate até um sono, né? Tem gente que está lendo, aí chega na genealogia e pula. Pode falar a verdade, vai. Aí, ó, o Carlos pula, né, Carlos? Carlos pula a genealogia, né, Carlos? Irmão Fábio pula também a genealogia, né, Fábio? Olha aí, então vocês pulam a genealogia. Tipo registrar. Sim. Entendi. Mas às vezes a genealogia bate um sono, né? Dá um tédio, né? Às vezes pula. Mas sabia que até na genealogia, meu irmão, tem coisas profundas. Quer ver? Lê a genealogia de Jesus aí. Pode ler, vai. Olha só o que a gente vai tirar com a genealogia. Né? Que às vezes você fica pulando genealogia, ó. Vocês aprender que tem coisa em genealogia. Vai, lê. Olha só. Vai. Epa, segura. Tamar. Quem é Tamar? Meu irmão, Tamar era uma cananeia. Então, primeiro, Tamar era uma cananeia. Já anota aí, ó. Tamar era cananeia. Primeiro. Tamar, uma cananeia. Tamar, a gente vai chegar lá, varão. Olha só a linhagem de Jesus, varão. Tamar, uma cananeia. Eita, Deus, olha aí. Vai quebrar tudo. Manda o Pix depois. Tem uns irmãos aí pegando minhas mensagens e tá mandando Pix. Deus tá vendo, tá? Deus tá vendo. Irmão Thiago, se dias ou varão, manda aquilo lá que você falou na sala que eu vou pregar hoje. Deus tá vendo, viu, Thiago? Você nem me mandou o Pix, viu? E não pregou ainda ela? Não, ainda não. Ah, tá. Não ministrou ainda? Ah. Carlos, continua, vai. Tamar, uma cananeia, vai. Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe. Eita, segura. Raabe. Quem é Raabe? Raabe, ex-prostituta. Então, olha aí. Segundo, Raabe era uma ex-prostituta. E não só isso, era de Jericó também. Coloca aí, de Jericó e ex-prostituta. Raabe. Raabe de Jericó e ex-prostituta. Eita, olha aí. Era ex-prostituta e era de Jericó. Hã? Era improvável. E olha só, tá na genealogia de Jesus.
Que isso, meu Deus do céu! Vem pregar aqui agora que eu venho pregar. Vem pregar, meu Deus. Vai, Carlos, manda. Raabe gerou quem? Raabe. Ruth, quem é Ruth? Uma moabita que saiu da casa do pão quando as coisas apertou e foi para Moab. Então coloca aí, Ruth, uma moabita. Terceiro, Ruth era uma moabita. Ruth era uma... Ruth era uma moabita. Vai! E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão. Daí foi mulher de Deus. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Olha aí. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Meu Deus do Jotão céu. gerou a Acaz. Acaz gerou a Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés. Quem que foi Manassés, meu irmão? Coloca aí quarto, Manassés. Manassés, meu irmão, foi o pior rei de Israel. Manassés foi o pior rei de Israel. Olha só. Manassés foi o pior rei de Israel. O pior rei de Israel. Ah, e tem mais um aí, quando você falou de Davi. Davi, aí teve Betseba, né, que veio, o filho. Betseba era uma itia. Coloca aí, quinto. Betseba era uma itia. Veio da cidade de Itia. Olha, meu irmão, a gente poderia tirar um monte, mas vamos ficar só no 5? Que, nossa, tem um monte aí. Mas o que a gente entende só com essa genealogia? É muito profundo. Vamos ficar nesses 5. Só os 5 que nós pegou aqui na hora. Aqui. Olha só. Jesus tinha tudo para dar errado. Olha a genealogia de Jesus. Cananeia, ex-prostituta, pessoa que saiu da casa do pão e foi para Moab, Manassés, pior rei de Israel, e Betseba, uma itia. Jesus tinha tudo para dar errado. Então, fruto de adultério, olha só, de Betseba. Meu irmão tinha tudo para dar errado. A origem da descendência de Jesus era uma descendência difícil. Mas mesmo assim, Mateus faz questão de mostrar que mesmo com a genealogia difícil, a genealogia complicada, ele ainda era o filho de Deus. Então, o que a gente aprende só com a genealogia? Que maldição hereditária, macumba, né? Essas coisas de pecado hereditário, isso tudo cai por terra só na genealogia. Não existe maldição hereditária. Quebra de maldição não existe. Só na genealogia a gente já tem uma doutrina que não existe heredição hereditária. Olha a geração de Jesus, ex-prostituta, rei, pior rei de Israel, e mesmo assim ele era o filho de Deus. Então, mano, aí aqui a gente já pode ver então que culto da quebra de maldição, culto do, como que é? Da cura, como que você tinha falado? Culto de sei lá o quê. Maldição hereditária. Meu irmão, isso tudo não existe. Não existe, mas porque quem está em Cristo, nova criatura? Eis que tudo se fez. A maior prova é Jesus. Olha a geração, olha a descendência de Jesus. E não só isso, a genealogia também mostra que Deus, ele não veio, que Jesus, ele não veio apenas para um pequeno povo. Por quê? Olha a genealogia de Jesus. Moabita, Itia, Cananeia, Israel, Judá. Então, mostra que a salvação também é é para todos. Só na genealogia, você fica pulando genealogia, meu irmão. Só na genealogia a gente vê também que a salvação é para mulheres. Olha aqui está na genealogia, mulheres, criança, nações. Todas as pessoas podem receber Cristo. Mas não existe, né? Porque os meus antepassados não influenciam o meu presente. Nossa, meu Deus, se quiser até anotar aí. Coloca aí. Fala sobre maldição. Tem, Deuteronômio fala muito sobre maldição. Fala muito. É porque tem bastante igreja que eu vejo que faz isso. Sim. É que essas igrejas, eu acho que elas esquecem que tem um Novo Testamento agora. Não sei. Agora tem um Novo Testamento. Então,
Então, a partir de hoje, vocês não vão mais pular genealogia, ok? Como? Vamos lá, para que serve o óleo? Paulo deixa bem claro que o óleo é para ungir os enfermos. Paulo deixa bem claro. Imposição de mãos. Oi? Isso. O óleo é para isso. Leva para os presbíteros. Dá o presbítero. Imposição de mãos. Meu irmão. Aí pega o óleo e fica ungindo a cara. Um pouco sobre a genealogia, né? Sobre isso. Então, ó. Jesus não deixou o pecado dos seus antepassados influenciar o seu presente. Jesus não deixou o pecado dos seus antepassados influenciar o seu presente. Olha, isso aí a gente só tirou com a genealogia. Só com a genealogia. Até para você aconselhar alguém. Uma vez uma moça chegou em mim e falou assim: ah, mas eu tenho tudo para dar errado. Meu pai deu errado, minha mãe deu errado, né? Meu pai é traficante, a mãe sei lá o quê. Eu tô nesse caminho, eu tô predestinado a ser isso, tudo errado. Eu mostrei para ela a genealogia de Jesus. Falei, ó, Jesus veio de uma ex-prostituta, de uma cananeia, de um pior rei de Israel, e ele é filho de Deus. Na genealogia, meu irmão. Tá vendo? A Bíblia, meu irmão, ela é linda em todos os seus detalhes. Às vezes você fica pulando a genealogia e tem resposta para tudo. Né? Então, não existe maldição hereditária, só na genealogia a gente já vê isso. Então, o que Mateus vai frisar? A identidade de Jesus Cristo como o Messias. Então, ele vai trazer até a origem de Jesus, de Abraão, Davi e toda a sua linhagem. Tá? Então, esse é o objetivo de Mateus. Identificar Jesus como o Messias. Perfeito? Maravilha, anotaram? E Marcos? Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo de Deus. Por quê? O seu público-alvo, os romanos. Né? Agora abre aí, Carlos, Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. João Marcos. Aí depois ele pede para trazer, fala, traga porque ele tem muito proveito no ministério. Mas não é porque ele abandonou a viagem, né? Deixou Paulo e Barnabé sozinhos, né? Em Atos capítulo 15, 14. Ele foi embora, né? Paulo foi com Barnabé e João Marcos deixou. Deu continuidade. Mas lá no finalzinho da vida, Paulo falou, traga também João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Eu acho que João Marcos deu uma arrependida, né? Deixou os dois sozinhos em Antioquia lá. Marcos capítulo 1, versículo 1. Pode ler. Princípio, olha aí. Essa palavra princípio no grego é arché, tá? Arché, no grego. O que significa esse princípio aí? Esse arché, que é no grego, significa origem, tá? Arché, origem. Então, o que Marcos está fazendo? Ele está mostrando para os romanos. Ele está mostrando para os romanos. Para que eles possam conhecer desde o início de Jesus Cristo. Ok? Marcos escreve com o objetivo que os romanos conheçam o início do ministério de Jesus Cristo. Então vamos lá. Marcos vai trazer 4 objetivos. Se vocês quiserem sair, coloca 1, 2, 3, 4 aí. Porque, o papel de Marcos, o que ele vai trazer? Ele vai mostrar Cristo em ação. Quando você lê Marcos, você vai ver Cristo em ação no livro de Marcos. É Cristo fazendo aqui, Cristo fazendo lá, Cristo para cá, Cristo para cá. Todos os feitos de Jesus, Marcos faz questão de trazer. Então, o objetivo de Marcos é mostrar Cristo em ação. Primeiro, o objetivo de Marcos é mostrar Cristo em ação. Mostrar Cristo em ação. Perfeito? Mostrar Cristo em ação. Segundo, mostrar Cristo profetizado, né, no Antigo Testamento e agora está encarnado. Isso que Marcos vai fazer questão de mostrar. O Cristo que era profetizado no Antigo Testamento agora está encarnado. Cristo que tanto profetizou no Antigo Testamento, agora Marcos mostra ele encarnado. Perfeito?
Terceiro, Marcos vai mostrar aí que ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. E não só isso, pode deixar assim, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, e ele ainda deixa assim que em breve voltará. Olha só, Marcos deixa claro isso, que ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e breve voltará. Perfeito? Alguma dúvida de Marcos? Então Marcos vai trazer ele como servo de Deus. E Lucas? Lucas faz questão de mostrar Jesus como Salvador. Ou, se quiser até acrescentar, vai trazer Jesus como o homem perfeito. Lucas vai trazer Jesus como o homem perfeito. O terceiro, né? Morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e breve voltará. Morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e breve voltará. Maravilha? Imagina. Então Lucas vai escrever para os gentios. Ele vai trazer Jesus como um homem perfeito. Lucas vai ser um dos que mais narra a humanidade de Jesus. Uma curiosidade interessante, se vocês quiserem notar, Lucas é um dos que mais narra a humanidade de Jesus. Ele vai trazer a infância, vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo 52, que ele crescia em graça, em conhecimento. Mas vamos abrir em Lucas 2, 52. Lucas, ele é o que mais narra a humanidade de Jesus. Humanidade. Homem perfeito, Salvador, pode ser esses dois, tanto como Salvador como um homem perfeito. Lucas, ele faz questão de mostrar Jesus como um homem perfeito. Olha só o que vai dizer em Lucas 2. Pode começar do versículo 49. Ele disse: o que é que o procuráveis? Não sabeis que convém tratar os negócios do meu pai? Opa, ó, e detalhe, aqui Jesus era um menino. Lucas está narrando Jesus quando era menino. Então, desde quando Jesus era menino, Lucas já mostra que Jesus já sabia a sua missão. Olha lá, ele é menino e ele está falando para os doutores, falando assim, por que vocês estão me interrompendo? Estou tratando os negócios de meu? Então, Lucas faz questão de mostrar que Jesus, desde quando era menino, pequeno, ele já sabia a sua missão. Ele já sabia a sua missão. Já sabia. Isso. Agora, lê o 52. Olha só o que Lucas vai dizer. Sabedoria. Olha só, então Lucas faz questão de mostrar o crescimento intelectual de Jesus, o crescimento físico, o crescimento espiritual. Crescia em estatura física, crescia em inteligência, né, o intelecto, e crescia em graça, o espírito. Então, Lucas faz questão de mostrar o crescimento de Jesus, tanto intelectual, quanto físico, quanto espiritual. Está tudo em Lucas. Tá bom? Se vocês quiserem anotar aí, então, ele faz questão de trazer a humanidade de Jesus. Crescimento, desenvolvimento. Nossa, eu acho que não tem, mano. Mas deve estar aberto lá. Já traz pouco para nós. Acho que vai ter que dar uma lavadinha. Maravilha? E detalhe, Lucas também era médico, né? Era o doutor Lucas. Tanto que Lucas que vai narrar que Cristo soa gotas de sangue no Getsemane. Isso. Não, pode chamar o médico amado. Ele era um médico, doutor. Não, não tem nada. Não. Tem problema não, pode falar. Não tem problema não. Tá? Tanto que, Lucas 2,52. O que vai dizer Lucas 2,52? Ele vai mostrar o crescimento intelectual de Jesus, tá? O crescimento físico, intelecto, físico e espiritual. Lucas que narra isso. O desenvolvimento de Jesus é com Lucas. Se você quiser ver, eu quero ver o desenvolvimento de Jesus, leia Lucas. Ele vai mostrar desde pequeno, crescendo, fazendo os feitos, crescendo em estatura, crescendo em conhecimento, crescendo em graça. Lucas vai fazer isso, trazer a humanidade de Jesus. Tanto que Lucas, ele era um doutor. É ele que vai narrar aquele feito que aconteceu no Getsemane. O que acontece no Getsemane? A gente tem um fenômeno muito raro chamado de hematitose. É um fenômeno raríssimo. O que acontece?
O que é hematitrose? Hematitrose é quando você está em um abatimento moral tão profundo, que você está com uma fraqueza tão fraca e um desespero, uma tensão tão grande, que as suas glândulas sudoríparas do seu cérebro, da sua cabeça, que se rompe. Aí o suor começa a misturar com sangue e faz você suar gotas de sangue. Então Jesus no Getsemane ele teve essa hematitrose e Lucas que vai narrar, porque Lucas era médico. Então olha só, Lucas, o médico, ele narra o fenômeno de Jesus, que é a hematitrose. Quando as glândulas sudoríparas de Jesus se rompem, ele começa a suar gotas de sangue. Jesus estava tão abatido, tão fraco, tão, vamos dizer assim, medo, tensão, angústia. Ele vai até dizer, né, que ele está angustiado. Ele começa a suar gotas de sangue. Tá? É Lucas que vai narrar isso. É que eu falo do 7 derramar de sangue de Jesus. Essa mensagem é boa, então. Tá bom? E olha o que o Lucas traz também. Lucas, eu gosto de Lucas também, porque abre em Lucas 22. Lucas 22, versículo 42 ao 44. Lucas 22, 42, 44. E Lucas faz questão de mostrar essa humanidade de Jesus. Tanto que ele vai mostrar a submissão que Jesus tinha com seu pai. Olha só, Lucas 22, 42 ao 44. Dizendo, Pai, se queres, faça de mim este cálice. Olha só. Porém, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Vai, lê até o 44. E apareceu um anjo do céu que me contava. Você que um dia orava mais intensamente. Os seus olhos não se enviando com boca de sangue. E corriam até o chão. Então, se vocês quiserem anotar aí também, Lucas faz questão de mostrar a sua submissão ao Pai. Lucas faz questão de mostrar que Jesus era submisso ao Pai. Lucas faz questão de mostrar que Jesus era submisso ao Pai. Se quiser até colocar esse versículo, Lucas 22, 42, 44. Olha aí. Que isso. Tá bom? Se você quer beber uma água aqui, ó, pode vir, tá? Então, Lucas faz questão que Jesus era submisso ao Pai em Lucas 22, 42, 44. Agora, vamos falar de João. Eu não sei se eu já contei para vocês, né? Mas João é meu evangelho favorito. Eu vou explicar para vocês por quê. É o Joãozinho, rapaz. Joãozinho, falar para você ver o porreta, Joãozinho, cara. Aí eu falei para ficar de dever de casa? Não, tô brincando. Ele é mesmo. É tão boa que nem ele, porque foi muito boa. Cristologia? Oi, tenta lembrar então. Não, sério, tô vendo? Ó, João agora já é um evangelho diferente. Porque quando a gente vê Mateus, Marcos, Lucas, o que eles mostram? Eles mostram Jesus como Messias, Jesus como servo de Deus. Lucas vai mostrar Jesus como homem perfeito. Então, eles muito frisando na humanidade de Jesus. Mas João não. João vai fazer questão de mostrar a divindade de Jesus. E por que João faz isso? Questão de mostrar a divindade de Jesus. Porque na igreja primitiva, por volta do século 90 ali, cerca do século 90 a.C., a igreja estava sendo bombardeada por uma seita herética chamada gnosticismo. O que o gnosticismo prega? O gnosticismo acredita que Jesus não é filho de Deus. Sim, não, mas o gnosticismo é uma seita específica, que eu vou falar. Ele é uma seita específica, que eles acreditam em várias coisas, tá? Tanto que eles eram muito inteligentes, as ideias deles eram brilhantes. A gente tem que até concordar que eles tiravam umas coisas que você fala, meu Deus do céu. Mas eles eram conhecidos como um grupo herético, por quê? Eles falavam que Jesus não era filho de Deus. Eles falavam que Cristo era uma gnosis, era um fantasma. Era alguém que foi criado por Deus, mas que não era Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus.
Ou era alguém criado, ou era um fantasma, ou era apenas alguém que veio como uma alma, né, como um espírito. Mas eles não acreditavam que Jesus, de fato, veio em corpo, que morreu e era filho de Deus. É por isso que João vai escrever o seu livro. Porque João, ele vai combater essa seita herética. E é por isso que João não inicia o seu livro falando de genealogia. João já inicia o livro falando o quê? No versículo 1, no capítulo 1, versículo. Olha só, João, ele já chega com os dois pés no peito dos gnósticos. Falando assim, ei, Jesus é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João já chega, meu irmão, com os dois murros na cara dos gnósticos, entendeu? Tanto que essa palavra que ele usa no princípio, vocês lembram o que é no princípio? Eu acabei de falar. No grego? Arché. Arché vem de origem, início, né? Princípio. Tanto que esse no princípio, ele também a gente vai encontrar na onde? No princípio. Gênesis, versículo 1. Só que lá vai sair em hebraico. Como que está em hebraico? Bereshit. Bereshit, no hebraico, é no princípio. Só que, olha só, pega o pulo do gato. No hebraico, Bereshit, para ser bem sincero, é que a gente é acostumado a falar no princípio. Mas, na verdade, essa palavrinha aqui, ó, elas são duas palavras, Bereshit e o B. Bereshit vem de início, ou princípio, ou começo. Pode ser essas palavrinhas aqui. E a sua preposição inseparável, que é o B, é um artigo indefinido, que vem. Então, essa palavra Bereshit, eu vou até falar, essa palavra Bereshit é um artigo indefinido, porque na verdade o correto seria em início, em princípio, em começo. É um artigo indefinido. O que é um artigo indefinido? Que não tem começo, nem meio, nem fim. Você não sabe de onde veio. Né? Então, por isso que quando a gente olha o Bereshit, a gente entende, mas Deus, como assim que não tem princípio? Os céus, a terra? Aí a gente entende, porque antes de existir o princípio, Deus já era Deus. É por isso que o Bereshit é indefinido. É um artigo indefinido, não tem início, não tem meio, não tem fim. Porque antes de existir os montes, antes de existir hora, antes de existir calendário, Deus já era. Tanto que João vai dizer, antes que Abraão existisse, em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, Jesus já era Deus, o eu sou. Né? Então, esse Bereshit no princípio, João faz até questão de usar o mesmo. Logo no capítulo 1, versículo 1. Falou assim, ó, no princípio, Jesus já era Deus antes de existir princípio, antes de existir terra, antes de existir luz, antes de existir montanha, antes de existir vocês, bestalhado, que está falando que Deus não existe, ele já era Deus. Entendeu? É isso que João faz. Ele faz até um link com Gênesis capítulo 1, versículo 1, mostrando que Jesus está desde do Gênesis até o Apocalipse. Tá bom? Então, olha só, isso é interessante. Ó. O João faz questão de fazer esse link aí de Gênesis capítulo 1. O João é nosso fenomenal, meu irmão. Ele vai mesmo. Tanto que, ó, mais um fato interessante. Mais um fato interessante. João, tanto que quando Jesus cura Lázaro, ressuscita Lázaro, aí os fariseus vão dizer assim, ó, João está narrando. Os fariseus vão dizer, quem é esse que faz tantos? E não é milagres que ele fala. Ele fala sinais. João faz questão de mostrar os feitos de Jesus como sinais. Ele nunca vai falar milagres. Você pode ler João aí, você nunca vai ver milagre. João sempre vai falar que são sinais. E por que ele fala sinais? Por que ele fala sinais? Meu Deus do céu. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se você pega o seu carro lá para a estrada de Itatiba, você vai ter uma placa. Não vai ter uma placa? Qual a placa que tem ali? Bragança, Garden, Shopping. Aí você passa ali, mas quando você chega no shopping, irmão Fábio, o shopping é do tamanho da placa? O shopping é bem maior que a placa.
Porque a placa é só o quê? A placa é só um sinal. E o sinal nunca vai ser maior do que o objeto que ele aponta. Então, olha o que João está dizendo. Olha só. Tudo isso que vocês estão vendo Jesus fazer é só um sinal. Porque ele faz muito mais. Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, mas é só um sinal, ele faz muito mais. Vocês estão vendo ele fazendo Lázaro ressuscitar, mas é só um sinal. Ele faz muito mais. Ele anda sobre as águas, mas é só um sinal. Ele faz muito mais. Ele cura 30 quilômetros de distância, mas é só um sinal. Ele faz o cego de Jericó voltar a ver, mas é só um sinal. Ele faz muito mais. Então João faz questão de mostrar a divindade. Ele quer mostrar a exaltação de Deus. Tanto que ele nem chama os milagres, os feitos de Jesus como milagres. Ele vai chamar de sinais. Ele está querendo dizer que Jesus é muito mais além do que milagre. É só um sinal. Então. Isso é só um sinal. Tudo que Jesus fazia é só um sinal, porque ele é muito maior do que um milagre. Ele é maior do que tudo isso. Tá bom? Olha isso. Maravilha, então Jesus vai mostrar, João vai mostrar Jesus como Deus. Então, anota aí, João defende que Jesus é Deus. João defende que Jesus é Deus. E ele vai usar formas para mostrar isso. Ele vai mostrar formas para mostrar que Jesus é Deus. Quais são as formas que João usa? Primeiro, ele vai começar a listar 7 milagres que Jesus realizou. E ele nem vai chamar de milagre, vai chamar de sinais. Mas ele vai listar 7. Quais são os sinais que João vai listar? Boa, então vamos lá. Capítulo 2, ele transforma a água. Então, no capítulo 2, ele vai transformar a água em vinho. Olha aí. Capítulo 4. Capítulo 2. Capítulo 4. Ele cura o filho de um oficial. Betesda. Isso, capítulo 6, a multiplicação dos pães. Mais um, o 6. Continua no 6. Ele anda sobre as águas. Agora a gente vai para o 9. Ele cura o cego de nascença. Isso, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. João para mostrar Jesus como Deus. Ele vai narrar 7 milagres de Jesus e ele nem vai chamar de milagre, vai falar que é um sinal, porque ele é até maior do que todos esses feitos. Tá bom? Essa é a primeira estratégia que João usa. Depois ele vai usar outra estratégia, mas anote aqui primeiro. Se não estiver entendendo a letra, pode falar, tá? Aí, a Fabi, pode falar, Fabi, vai. Betesda. Olha só, Betesda. Ah, só esqueci o S só. Só esqueci o S aqui. Betesda. Bethesda. Betesda.
Capítulo 6, multiplicação dos pães. Capítulo 7. Notaram então esse método que João usou? Depois ele vai usar outro método, meu irmão, que, nossa, vou falar para você, João era fora da curva. Olha o método que ele vai usar. Ele vai usar um método, ele vai fazer questão de chamar Jesus como eu sou. Quem é o eu sou? O eu sou era aquele nome, que vocês lembram quando a gente estava usando teologia, a gente viu o eu sou, Yod He Vav He, YHWH? É o nome mais sagrado de Deus, o tetragrama. É esse nome que Deus se apresenta para Moisés. Moisés fala, quem vou dizer que tu és? Ele fala, Yod He Vav He. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Né? Esse nome era tão sagrado, vocês lembram disso, né? Que esse nome era tão sagrado que não podia nem se pronunciar. Como não podia se pronunciar, foi perdendo a pronúncia do nome. Então, na hora de transcrever, eles perderam a pronúncia e deixaram somente as consoantes. Então, ficou Iode, que é YHWH, Iode He Vav He. Então, até hoje, a gente não sabe qual é a pronúncia exata, porque a pronúncia se perdeu. Mas a gente sabe pelo YHWH, então a gente chama de Iode He Vav He. E na transliteração, YHWH. Você escreveu. HWH. É em hebraico isso aqui, tá? Que é o quê? O Yod, Re, Vav, Re. Que na transliteração, quando a gente transfere, é Yehová. Quando a gente traduz para o português, né? Tradução, fica Jeová. A gente estudou isso na teotologia. Então, olha o que João vai fazer. Ele vai trazer aquele nome sagrado, tetragrama, que era dado para Deus, Jeová, o eu sou, e vai atribuir para Jesus. Ele vai fazer 7 afirmações que Jesus é o eu sou. 7. Vamos ver? Olha aí, João, capítulo 6, versículo 35. Vamos listar aqui então. João 6, 35. Ó, primeiro, João 6, 35. Quem achar já vai lendo. Segundo, João 8, 58. Eu sou? João 8, 58. Eita. João 8, 12. Eu sou? João 10, 9. Para de graça, ainda teria dado glória aí. João 11, 25. João 14, 6. João 15, 11. João 15, 1. E tem mais um, acabei de lembrar. O eu sou o bom pastor. Tem 8 afirmações. João 10, 11. João 10, 11. Lê aí. Eu sou. Então, olha só, João faz questão de utilizar o tetragrama, o nome mais sagrado que foi atribuído para Deus no Antigo Testamento, o nome que não podia nem pronunciar. E ele vai trazer isso para Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou o bom pastor. Eita. Então, João vai trazer que Jesus é Deus, com a mesma obra, a mesma essência, a mesma natureza. Então, se vocês quiserem até anotar aí, coloca assim, João vai trazer, anota do seu jeitinho assim, mas coloca assim. Olha aí, mais um, meu Deus, se for olhar aí, João, meu irmão, ele faz questão de mostrar que Jesus era Deus, em todo o seu livro, Então, João vai mostrar que Jesus realiza as mesmas obras de Deus,
Jesus realiza as mesmas obras de Deus, tem os mesmos atributos, e a mesma essência. João vai mostrar, né, que ele realiza as mesmas obras de Deus, tem os mesmos atributos e a mesma essência. É isso que João faz, apresentando Cristo como Deus, o eu sou. Então, ele usa dois métodos. O primeiro método é mostrar que tudo que ele faz é apenas sinais, e mesmo assim ele faz questão de narrar 7 sinais que Deus faz, e depois o segundo método dele é apresentar Cristo como o grande eu sou, o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Perfeito? Jeová. Yod-He-Vav-He. YHWH. Aí na transliteração, Jeová, e na nossa tradução, né, para português, latim, português, fica Jeová. Tá? Mas, Vitor, qual que é o nome de Deus? Não tem a pronúncia correta, a pronúncia se perdeu. Se perdeu a pronúncia, porque era proibido falar, era tão sagrado que não podia se falar o nome de Deus. Então a pronúncia se perdeu. Mas a gente costuma dizer Jeová por conta das consoantes que ficaram, porque na hora da gramática era tão poderoso que nem as vogais, você colocava só consoante. Então, a pronúncia, de fato, não temos. Isso, a gente estudou na teotologia, o que é? Que os nomes eram para mostrar os feitos de Deus. Por que é Jeová Jireh? Porque ele é o Deus que vence as batalhas. Né? Por que é o Jeová Nissi, Jeová Rafá? Porque ele é o Deus que faz, é o Deus que provê, o Deus que fortalece. Né? Isso são os feitos de Deus, mas significa que é o nome dele. Mas se for colocar de fato o nome, a gente tem o tetragrama, que é o nome mais sagrado. Características, pode ser assim. Podemos atribuir assim, características, elogios, né? Mas são seus feitos. Tá bom? Mas esse aqui é o tetragrama. Se você perguntar, como que é o nome de Deus? A gente pode dizer que tem o tetragrama, Yod-He-Vav-He, tá? E a pronúncia, não sabemos correto. Não sabe se é Jeová mesmo, se perdeu. Eu não podia falar. É o mais próximo que temos, por conta das consoantes que deixaram, né? Aí eles transliteraram, Jeová, e nós traduzimos para Jeová. Você falou que antigamente era sagrado. Sagrado, tetragrama. Não podia pronunciar. Nos dias de hoje. Hoje, alguns judeus, eu acho que os judeus ainda não pronunciam ainda, eu acho até hoje. Não sei, eu tenho que dar uma pesquisada. Não, porque aí veio... Não tem problema não. Era mais tradição, né? Não, pode falar assim. Fala aí agora, fala aqui. Eu já matei Deus no começo. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Agora pode até chamar de papai. Pode, até aba. Papaizinho, paizinho. Agora é papai, meu melhor amigo. Tem gente que chama Deus até de você. Tem gente que chama... Ó, agora ali em João capítulo 1, versículo 29. Olha só o que João traz. Eu amo João. Se vocês perguntar para mim qual é o seu livro favorito, vai ser João, na lata. João 1, 29. É? Números 29? Não. João 1, 29. Olha só, procurando João 29. Que isso? Macabeus 2. João 1, 29. Quem encontrou pode ler? Quê? Não, acho que não. Opa! Eis o Cordeiro? Meu irmão, se eu falar que esse versículo aí, se vocês quiserem até sublinhar, ele é a resposta de todo o Antigo Testamento. Do mundo. Ei. Ah, não é só dos eleitos? Do predestinado? É do mundo, né? Não é só para quem é escolhido? Olha aí. Ó, mas vamos... Pega aqui, ó.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo, meu irmão, ele é a resposta de todo o Antigo Testamento. Porque qual que era a pergunta do Antigo Testamento? Qual que era a pergunta do Antigo Testamento? Onde está o Cordeiro? Quando Abraão leva Isaac, fala, pai, aqui tem lenha, tem tutelo, tem tudo. Mas onde está o Cordeiro? A grande pergunta do Antigo Testamento era essa. Onde está o Cordeiro? Então João agora vem e responde. Toda pergunta do Antigo Testamento, João responde. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Isaac pergunta para pai, pai, cadê o Cordeiro? Aí Abraão fala assim, Deus vai. Então aqui nós já podemos ver que Jesus, ele é quem? Jesus, ele é o Cordeiro substituto. Jesus é o Cordeiro substituto. Né? Porque aquele Cordeiro que morreu para o Isaac foi provisório, mas depois veio o Cordeiro definitivo. Jesus. Então Jesus é o Cordeiro substituto para tirar o pecado do mundo. E a gente vai chegar lá. Por que Jesus morreu? A gente vai chegar lá. Por que Jesus tem que morrer? E aí? Que isso? Foi você que escreveu Hebreus, né? Tô ligado, rapaz. O autor de Hebreus é desconhecido, mas eu acho que foi Adão. Essa situação de derramamento de sangue, e daquela época do Velho Testamento. Isso, a gente vai chegar lá. Não fala os negócios que eu vou falar, cara. É, tá avançado, tá muito. É o HD dele, tá. Olha aí. Tá, Jesus é o Cordeiro substituto. O que mais ele é? O que acontece em Êxodo capítulo 12? Êxodo capítulo 12. O que acontece em Êxodo capítulo 12? Sem olhar no Google. E na Bíblia. Não, tô brincando. Êxodo capítulo 12. O que acontece? 9 pragas já haviam assolado o Egito. 9 pragas, certo? 9 pragas assolou o Egito. Aí chegou a 10ª praga. Qual que é a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Aí Deus deu uma ordem para Moisés. Falou, Moisés, manda o povo matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais, porque nessa noite o anjo da morte vai vir. E aquele que tiver o sangue no umbrais da porta, esse anjo da morte, ele vai passar por cima. Porque isso significa Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Então, o anjo do juízo que veio e viu o sangue nos umbrais da porta, ele passou por cima. Por quê? Porque um cordeiro já havia pagado o juízo naquela casa. Então, Cristo, ele também é o Cordeiro Pascual. Então, isso que vem a Páscoa já é uma representação de Cristo, o Cordeiro Pascual. Porque quem tiver o sangue de Cristo nos umbrais da porta, não vai ter o jugo, porque o Cordeiro já pagou. Aí eu faço uma pergunta. O anjo da morte poupou só quem era bonzinho? O anjo da morte poupou só quem era judeu? O anjo da morte poupou quem fazia boas obras? O anjo da morte poupou quem tinha o sangue nos umbrais da porta. Então aqui, ó, já dá pra gente ver que a salvação não é para quem é bonzinho. Não é para, mas nossa, ele não matava, não roubava, não fazia nada de errado. Não é para quem faz obras excelentes. A salvação é para quem tem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque o anjo do Senhor, naquela noite, ele não aplicou o juízo em quem tinha o sangue nos umbrais da porta. Quem tinha, ele passou por cima, porque ali o cordeiro já tinha apagado o juízo. Já era. Então, o único critério que livrou o primogênito da morte foi o anjo nos umbrais da porta. E qual é a maior prova? Qual é a maior prova que Jesus é esse cordeiro? O cordeiro substituto e o cordeiro pascual. Abra aí, Levíticos capítulo 4, versículo 6. Levíticos capítulo 4, versículo 6. Vamos ver se Jesus é esse cordeiro mesmo. Jesus 4, 6. O sacerdote molhará no sangue
Opa, no sangue de quem? No sangue de quem? No sangue de quem? No sangue de quem? O sacerdote vai molhar a mão no sangue de quem? O cordeiro. Bom? E o que vai acontecer? E aquele sangue espargirá 7 vezes. Espargirá? Ah, meu irmão, se me pegar isso aqui, eu vou balançar você. 7 vezes. Então, olha, o que tinha que acontecer aí? Levíticos, né? São leis levíticas que a gente já estudou no Pentateuco, né? E aí ele está falando que é um sacrifício de remoção do pecado do sacerdote. A gente estudou sobre isso também, né? O sumo sacerdote e o sacerdote. Vocês lembram qual é a diferença, né? Qual que é a diferença? Sumo sacerdote e o sacerdote. O maior. O sumo sacerdote era o líder, o primeiro, né? E o sacerdote, eles vinham da tribo de Levi. O sacerdote cuidava dos instrumentos, da tenda, da leitura, do ensinamento, mas o sumo sacerdote era um só, que era basicamente o líder. Por exemplo, Arão era o sumo sacerdote, mas a tribo de Levi era os sacerdotes. Ok? Então aí, Levítico capítulo 4, versículo 6, está falando de remoção do pecado dos sacerdotes. Perfeito? E o que vai acontecer? O sacerdote tinha que colocar a mão no cordeiro e espargir 7 vezes. 7 vezes. Guarda isso aqui, 7 vezes. Qual é a prova que Cristo é o cordeiro? Porque Cristo também sangrou 7 vezes. Cristo também sangrou 7 vezes. A primeira vez, vamos lá. A primeira vez foi no Getsemane. Quando ele está angustiado, abatimento moral, e ele vai ter a hematitrose que a gente estudou. Hematitrose. Porque suas glândulas sudoríparas se rompem, o suor começa a se misturar com sangue, você soa gotas de sangue. Então, Cristo sangra a primeira vez. Logo em seguida, ele vai sangrar a segunda vez. Quando que ele sangra a segunda vez? Quando ele recebe 39 chibatadas. Isso aqui, era o costume judaico romano. Era o costume romano que quem ia para a crucificação passava pela chibatada, 39 chibatadas. Algo interessante, não sei se você sabia, Paulo recebeu mais chibatada do que Jesus. Paulo levou 3 vezes 39. Porque ele fala assim como Cristo, nossa, não sei onde está escrito, mas ele fala que assim como Cristo, ele levou 3 vezes mais. Ou seja, ele levou 3 vezes as 39 chibatadas, que era costume romano. 3 vezes. Meu irmão, se quiser até montar uma pregação aí, o bagulho é forte, hein? Um negócio é forte. Então Jesus, eu vou pegar o versículo e mando lá. 39 chibatadas. Depois que ele recebe 39 chibatadas, o que era chibatadas? Cada soldado ficava em uma ponta, e eles tinham um chicote. O que tinha na ponta do chicote? Pedaço de ferro, ou pedaço de chumbo, ou pedaço de osso. A chibatada servia para dilacerar o corpo do condenado. Muitos nem conseguiam chegar no Gólgota, na cruz, porque já morriam nas chibatadas. Era tão forte que já morria nas chibatadas. Né? Então, Cristo ele sangra a segunda vez com as chibatadas. Logo em seguida, vão colocar sobre ele uma coroa de espinho. Como que era a coroa de espinho? A madeira era madeira de acácia, uma madeira muito dura, madeira de acácia. A grossura dela era da grossura do polegar do seu dedo aí. Era dessa grossura a coroa de espinho. Então, quando coloca a coroa de espinho em Jesus, os espinhos penetram o seu crânio cabeludo e faz ele sangrar pela 3ª vez. Qual que foi a 4ª vez? Quando pregam as suas mãos. Depois, Dr. Lucas vai narrar, e eu gosto porque o Lucas traz esses detalhes, porque ele era médico. Ele vai dizer que um soldado enfia uma lança na sua costela e faz ele sangrar e sai água. Olha o detalhe que Lucas traz. Sai água, sangue e água. Por quê? Sangue e água é quando o seu coração ele começa a ser dilacerado praticamente, e você começa a sangrar água, porque o seu sangue mistura com a água que está no seu corpo.
Então Jesus começou a sangrar sangue e água, e ele sangra pela segunda vez com uma lança em sua costela. Mistério. Você vai ter que ler Isaías 53:5. Olha o que Isaías 53:5 vai dizer. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Pode ler, Adão. Mas ele foi ferido pelas nossas Moído. Então lá na cruz, sabe o que Jesus teve também? Hemorragia interna, para cumprir a profecia de Isaías 53. Então Jesus, ele sangrou internamente, hemorragia interna, ele foi moído. Então Jesus, ele sangrou 7 vezes, para comprovar que ele é o cordeiro, o mesmo cordeiro de Levíticos capítulo 4, versículo 6, que o sacerdote tinha que derramar o sangue 7, assim como Jesus também derramou o sangue dele 7 vezes, para você poder estar aqui nessa aula. Meu irmão. Jesus derramou o sangue dele 7 vezes, assim como o cordeiro de Levíticos capítulo 4, ele também sangra 7 vezes, para perdoar os nossos pecados e para estarmos aqui nessa aula. Meu Deus, até arrepio só de falar. Né? Só que aí aqui tem uma diferença, né? Que agora não está mais nos bodes, não está mais no cordeiro, né? Agora a salvação é no sangue de Cristo. Mas, varão, as nossas mensagens têm que sempre ser cristocêntricas. Sempre. Vocês nunca vão ver eu pregando algo que não seja falando de Cristo. Tanto que eu acho que todas as vezes que eu preguei negócio claro, eu sempre preguei sobre a cruz de Cristo. Cristo, ressurreição, morte, cruz. Sempre cristocêntrica. Sempre. Ele tem que ser o centro, né? Ele é o centro. Se você não pregar Cristo, meu irmão, você tem que pregar Cristo em todas as suas mensagens. Tem que ser Cristo, tem que ser o foco, a base. Tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Eu tô olhando aqui, se eu entrar nesse tema, eu acho que não vai dar para abordar. Então vamos já finalizar a nossa aula. Aí na aula que vem, a gente vai tratar por que Jesus precisava vir como homem. Que a gente vai entender a humanidade de Cristo. Por que ele precisava vir como homem? Por que ele tinha que ser homem? Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele esvaziou. Então ele deixou de ser Deus? Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele esvaziou. Mas esvaziou, Filipenses 2 fala que ele esvaziou. E aí? Não, só vou falar na última aula. Mas eu dei. O que eu falei? Quais são os atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis de Deus. A eternidade. Então Deus não morre. Bom, mas aí depois eu abordo mais profundo. Deus não morreu. Deus não morre. Então, e Filipenses 2, aí? Vai dizer que ele esvaziou. Ele deixou de ser Deus? Leia aí Filipenses capítulo 2. Aí nós já deixamos essa pulguinha da orelha para tratar na aula que vem. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Filipenses 2, 5 e 6. Olha só, Filipenses vai dizer que ele esvaziou. Não, deixou de ser. Ó. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve Deus esvaziou. Mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se. Ixi, aí fica com essa pulga atrás da orelha para o próximo.